Capítulo 4. O discernimento de espíritos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 e o verso 10. Discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, entender. É a habilidade divina de ver ou de ouvir na dimensão dos espíritos. A manifestação desse dom nos dá um entendimento sobrenatural da natureza e atividade dos espíritos. Ele nos capacita a distinguir se determinada atividade espiritual tem uma origem divina, satânica ou humana. O discernimento dos espíritos tem, na realidade, um alcance mais limitado do que os outros dois dons de revelação. Isso porque a sua revelação é limitada a uma única classe de objetos, os espíritos. As revelações que são trazidas pela palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são mais amplas e se aplicam a pessoas, a lugares e a objetos, ao passo que o discernimento de espíritos oferece uma introspecção somente na dimensão dos espíritos. O discernimento de espíritos pode revelar as manifestações divinas, querubins, serafins, anjo de Deus ou arcanjo. Pode também revelar Satanás e suas legiões. Esse dom pode revelar o poder, seja bom, seja maligno, que está produzindo uma manifestação sobrenatural ou influenciando determinado tipo de comportamento. Então, aqui nós estamos vendo agora o dom de discernimento de espíritos. Então, entendemos. O que é discernir? Discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, entender. Isso é o discernimento de espíritos, é a pessoa conseguir perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender e entender. Então, é a habilidade divina de ver ou de ouvir na dimensão dos espíritos. Discernindo o espírito por trás de uma operação. Vamos ver aqui. Paulo lidou com o espírito maligno por detrás de uma operação. Atos 16, do verso 16 ao 18, diz-nos assim: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: São servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam o caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, nesse texto conhecido da palavra de Deus, Paulo repreende um espírito de adivinhação em uma jovem. E o demônio saiu. E ela ficou liberta. E ela já não adivinhava mais. Você consegue compreender aqui o discernimento que Paulo teve? Paulo discerniu a fonte daquela revelação, daquilo que ela falava. Veja só, o que ela falava era algo mal? O que ela falava era algo ruim? Não. Aquilo que era falado era verdade. Como a palavra de Deus está escrito aqui, verso 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: São servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. Falava coisas boas. Mas aí que está a questão. O discernimento de espíritos vai dar a compreensão a uma pessoa para ver qual é a fonte que está falando.
Se uma profecia, um exemplo, se uma profecia a pessoa fala por ela mesma, se ela fala pelo Espírito de Deus ou se fala pelo espírito maligno. Então, o discernimento de espírito vai dar a capacidade de discernir, de distinguir, de compreender claramente qual é a fonte, no caso aqui, de uma profecia. Então, a pessoa tem que estar atenta. E o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espíritos, ajuda e ajuda muito. Então, aqui, como que a gente viu que Paulo discerniu? Logicamente, antes de ele repreender. A Bíblia diz que Paulo ficou perturbado. O que aquela mulher falava ali, aquele espírito falava através daquela jovem, era algo bom. Mas Paulo ficou perturbado com aquilo que era falado, e ele voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. Na mesma hora saiu. Então, o fato de ele ficar perturbado mostrou no espírito dele que aquilo que estava sendo falado, ou seja, a fonte era uma fonte negativa. Isso já aconteceu comigo, de eu ouvir pessoas falando em línguas, ok? Eu ouvi pessoas falando em línguas em cultos e aquilo me irritar, aquilo me deixar desconfortável. Por quê? Porque aquela língua ali não era língua inspirada pelo Espírito Santo, era uma língua maligna, era um espírito que estava usando aquela pessoa ali para falar em línguas, para imitar as línguas. Então, em vez de trazer paz, alegria, aquilo me deixou desconfortável, irritado com aquilo. Então, colocar a mão na cabeça da pessoa ali e repreender, e o mal caiu por terra. Então, aconteceu comigo já isso, de ouvir alguém falando em línguas, como eu já falei, e a língua não ser de Deus, aquilo me me dá uma irritação por dentro. Então, eu posso compreender um pouco aqui aquilo que Paulo sentiu. A Bíblia diz que Paulo ficou perturbado. Como eu disse, era algo bom que ela falava, mas a fonte era um espírito maligno. Então, ele repreendeu o espírito e a jovem ficou então liberta. Ok? Vamos ver agora então exemplo aqui. Vou explicar para você sobre manifestações malignas ou obras da carne. Tem muitas situações que é dito que é demônio, que é coisa maligna, mas na verdade não passa de obra da carne. Então, há uma diferença entre manifestações malignas e obras da carne, que nós vamos ver agora. Manifestações malignas ou obras da carne. Muitas coisas que as pessoas dizem ser do diabo realmente não são dele. São as obras da carne, são as obras da carne. As obras da carne são alistadas em Gálatas capítulo 5, verso do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, que é a sensualidade exagerada, a inclinação para os prazeres sexuais, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, que são brigas, os ciúmes, as iras, as facções, ou seja, as ambições egoístas, as dissensões, que é a desunião, os partidos, que são as divisões, as invejas, as bebedices, que é as bebedeiras, né? As orgias, que são as farras. Então, é preciso que se entenda diferença entre manifestações malignas e obras da carne. O que são obras da carne? São os desejos naturais do ser humano, os desejos da natureza humana. Então, muitas vezes a pessoa está nas obras da carne e é dita que está com um problema espiritual, está endemoniada. Mas é preciso que entendamos. Então, por isso nós estamos vendo aqui manifestações malignas ou obras da carne. Então, vimos aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, sobre as obras da carne. Há uma lista aqui que nós temos, então, que ter uma clareza bem boa aqui, ao entender bem. Vamos ver agora aqui 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3.
que é a igreja dos dons, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, e Corinto, nós sabemos que a igreja de Corinto é a igreja dos dons espirituais, porque os dons estão listados aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver algo muito interessante aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Portanto, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, brigas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Veja só, Paulo não diz que eles estavam endemoniados, Paulo não diz que eles estavam possessos, Paulo chamou eles de carnais, ou seja, havia ali obras da carne. Obras da carne. Havia ciúme, havia inveja. No verso 21 de Gálatas 5 nos fala as invejas. E havia inveja na igreja de Corinto. Então Paulo chama eles de carnais, não estavam possessos, não estavam endemoniados, eram as obras da carne. Então precisamos entender bem isso. A inveja é mencionada como uma obra da carne. Quando alguém tem um problema com a inveja, alguém pode querer expulsar dele o demônio. O ódio também é mencionado como uma das obras da carne, mas nem necessariamente expulsaríamos de uma pessoa um demônio do ódio. Não, temos que lidar com a carne. Devemos crucificar ou mortificar as obras da carne. Romanos 8, verso 13 e Colossenses 3, verso 5. Sem dúvida, o diabo pode tirar proveito de uma manifestação, ou melhor, de uma situação em que as obras da carne estão sendo manifestadas. Mas se você solucionar o problema da carne, o diabo não terá mais matéria-prima que possa manipular. É certamente verdade que existem aqueles que estão amarrados pelo inimigo. E fica claro que toda a escravidão provém do diabo, quer direta ou indireta. Então, existem realmente aquelas pessoas que estão escravizadas pelo diabo, mas existem as obras da carne, e é preciso que se entenda, se tenha o discernimento quando é realmente demônio e quando é obras da carne. Paulo falou para os coríntios que eles eram carnais. Então, muitas vezes se joga a culpa para o diabo e, na verdade, o que a pessoa precisa é crucificar a sua carne, é mortificar a sua carne. Quando a pessoa crucifica a sua carne, quando a pessoa mortifica a sua carne, o diabo perde, então, a força, o diabo perde, então, a matéria-prima para poder agir, para poder operar. Certo? Então, este é mais um capítulo que é o discernimento de espíritos que nós vimos. Então, o discernimento de espíritos, para nós concluirmos, é a capacidade que Deus dá a alguém para ver no mundo espiritual, para discernir no mundo espiritual, para enxergar, para ouvir no mundo espiritual. É entender numa manifestação qual é a fonte. Se a fonte é a própria carne da pessoa, é o próprio espírito da pessoa ali, se é a manifestação de Deus ou se é a fonte ali de uma manifestação, se é uma fonte maligna. Então, o discernimento de espírito vai dar a capacidade de discernir, de entender, de distinguir no mundo espiritual e vai então poder tomar a atitude certa ali em cada manifestação. Então é isso. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado e até o próximo dom, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.